Encantos da Natureza, Marco Antônio, aqui num poço cabuloso do Rio Bambuí, para narrar uma história acontecida aqui, nesse grande poço, com grande tamanho e muita profundidade, aqui no Rio Bambuí, o poção conhecido como o Poção do Caboclo de Duas Cabeças, aqui na década de 60. Foi nos passado uma história que aqui aparecia um caboclo de duas cabeças, com as mãos enormes, uma boca muito grande, um pé muito grande, um caboclo de duas cabeças iguais. Era muito horror que a gente tinha na década de 60 até 65. A gente era menino e vinha aqui nadar nesse poço. Aqui tinha um pescador que armava rede nesse grande poço. E ele contou essa história. E que aqui aparecia o caboclo de duas cabeças. A história foi levada na cidade de Bambuí. E uns meninos, uns ajudou nessa grande lenda do caboclo de duas cabeças, desse grande poço do Rio Bambuí. A gente vinha sempre, viemos até à noite, porque foi criado com as cabaças, puseram vela dentro dela, vestiram uma roupa grande, e fala que foi criado esse homem de duas cabeças. Mas no nosso tempo, as histórias para nós era tudo verdadeira. E aqui existiu o caboclo de duas cabeças. Era muito feio e ele ficava sempre aqui à noite, porque à noite é que esse pescador punha suas redes e a gente tinha mania de descer o rio em uma canoinha que um amigo nosso tinha e mexia nas redes. E aí, aqui tem essa lenda, essa história desse grande poço do Rio Bambuí, o poço que aparecia um caboclo de duas cabeças. Mas isso não serviu para nos intimidar, porque assim mesmo a gente vinha, descíamos o rio em uma canoa, aquele monte de menino, para vir aqui no poção do homem de duas cabeças. Era muito feio. Olha aqui a árvore que nós pulava dela, aí dentro do rio. Muitos daqueles meninos viram o caboclo, um caboclo muito feio,
com uma boca enorme, um nariz muito grande, que eles falavam que ele era horroroso e soltava fogo pelas duas bocas. Era um horror. Era o terror aqui do Rio Bambuí. Esse poço é conhecido como o Poção do Caboclo de Duas Cabeças, uma história, uma lenda vivida por mim aqui nesse grande Rio Bambuí. Rio Bambuí com as suas histórias, histórias de pescadores. Esse, um gigante, um grande poço com grande profundidade e extensão, com uma corredeira muito forte. Aqui a gente vivemos a lenda do caboclo de duas cabeças, que soltava fogo pelas bocas. Foi muito bom na nossa infância ter vivido isto, histórias, lendas, umas verdadeiras, do nosso grande Rio Bambuí. Rio Bambuí, um gigante, um rio lendário, um rio com muitas histórias e muitas coisas bonitas para ser desvendado. Esse é o gigante Rio Bambuí. Aqui, esse lugar, o Poção do Caboclo de Duas Cabeças. Aí está uma grande árvore no seu tempo, que já virou um orquidófilo também. Aqui era o nosso lugar de pular de finco, de salto mortal, pular para trás, porque aqui era um lugar temido, mas a gente sempre vinha. Sempre estávamos aqui nas domingueiras, nos sábados, às tardes. Vínhamos à noite, mas nunca vimos o homem de duas cabeças, o caboclo de duas cabeças, que soltava fogo pelas duas bocas. Uma lenda vivida por uma turma dos anos 60, de uma juventude que tinha nesse rio o seu lazer. Era pescar, nadar. Aqui também a gente já pegava os peixes e comia assado. É o Poção do Homem de Duas Cabeças, uma lenda do Rio Bambuí, uma de várias que será narrada por Marco Antônio em Bambuí, Minas Gerais.